Capítulo de número 5. Eu... Pois é, pô, mas é o lanche. Mas tem sido bem bacana, né? Pô, olha só, para você ter uma ideia, a sala dos jovens lá, a gente não tinha aquela quantidade de jovens aqui numa quinta-feira, pelo amor de Deus, olha a sala de jovem como é que tá. Quinta-feira agora estava com visitante, gente de fora da igreja. É bem bacana, né? Então já está ficando, quem sabe, né? É um caminho aí que Deus está apontando para nós aí. Capítulo 5, verso 17. Quando acabar aqui, gente, eu vou ter que sair meio a paulista, porque eu tenho que ir lá em Águas de Lindóia apanhar a Paula, a Karine e a Dara, que elas estão no congresso lá da Fiel Jovens. Capítulo 5, verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, quando eles chegaram na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando nós abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois eles temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, sentaram-nos no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinasse neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, nada humana fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles então foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenou que eles não falassem mais no nome de Jesus e deixaram eles saírem em liberdade. Os apóstolos então saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome.
todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Queridos, o texto é grande, né? Nós não vamos nos prender a detalhes aqui hoje, até porque não é o nosso propósito. Quando eu abri esse livro de Atos dos Apóstolos, eu deixei muito claro que o propósito de nós trabalharmos nesse livro era a gente olhar para o início da igreja, para algumas coisas importantes para nós olharmos também o aspecto do discipulado. Só que a riqueza do texto bíblico nos impede de ser tão superficial, né? Mas alguns detalhes aqui, certamente, nós não nos aprofundaremos. Nós vamos, então, seguindo na sequência do livro de Atos. Apenas para recapitulação, nós vamos lembrar o seguinte: no capítulo 3, nós temos os primeiros movimentos externos da igreja, depois ali do dia de Pentecostes. Então, houve a cura de um homem e houve a pregação pública do evangelho ali já nas regiões do templo. No capítulo 4, a gente viu que as perseguições começaram, né? Então, a primeira delas foi física, ou seja, Pedro e João, eles foram presos. E depois que eles foram soltos, eles se juntaram com os outros membros ali daquela comunidade que estava começando e nascendo ali, e eles fizeram uma oração a Deus pedindo intrepidez para poder pregar o evangelho. Depois, aí no capítulo 5, nós tivemos um ataque interno, um ataque de ordem moral. Ananias e Safira estavam ali, né, no meio da comunidade, vendo todo aquele movimento, mas o coração era egoísta, voltado para si mesmo. Então, eles estavam com o povo, eles estavam desfrutando das coisas que estavam acontecendo, de todo o movimento que o Espírito de Deus estava fazendo naquela comunidade, mas o coração deles não estava ali integralmente. Os versos que nós lemos agora, os versos 17 a 42, é mais uma tentativa de Satanás de frear o avanço da igreja. Então, desde o dia do Pentecostes, desde o primeiro movimento externo, que a gente vê aí se intensificando uma resistência do inferno mesmo para frear esse avanço da igreja. E ela vai se intensificar agora e vai haver mais pressão física. Então, aí no verso 17, o texto diz que o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, obrigado, querido, e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, é importante que você entenda, a gente não vai entrar em detalhes, que quando a gente olha para o povo de Israel no tempo bíblico, nos dias de Jesus e nos dias do apóstolo Paulo e de todos os apóstolos, às vezes a gente tende a ver uma coisa muito unificada, mas não é assim na prática, tá? O povo judeu tinha muitas facções religiosas, muitos pensamentos de escolas judaicas. Então, os saduceus era também um partido. E a política e a religião ali era uma coisa totalmente entremeada. Então, quando a gente fala em povo de Israel na época de Jesus, às vezes a gente olha como um bolo só, mas ali tinha muito fatiado, né? Então, eles ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando eles numa prisão pública. Aqui nós temos uma informação escondida importante. A maior parte das traduções, ela traduz a palavra zelos, que é o que está debaixo aí de inveja, por inveja. Então, talvez a sua tradução esteja igual à minha, não é? Eles ficaram cheios de inveja. Só que inveja, no senso comum, da forma como nós conhecemos, da forma como você vai ler, ela diz do desejo de ter ou ser, ter alguma coisa de alguém ou ser aquilo que a outra pessoa é. Isso que nós conhecemos como inveja. Então, quando você lê esse texto, talvez você pense que aquele pessoal estava ali com esse tipo de inveja em relação aos apóstolos. Entretanto, não é bem assim. É possível até que esse sentimento estivesse presente, até pelo fato de que os apóstolos estavam fazendo coisas que talvez eles deveriam fazer. Talvez pelo fato até de que os apóstolos estavam sendo admirados e queridos pela comunidade e algo que talvez eles gostariam de ter essa adesão e esse apreço da comunidade. Então, poderia, sim, lá no fundo, estar presente esse sentimento. Mas o que parece estar em primeiro plano, quando se fala aqui de inveja,
é justamente o que a palavra original traz. É um zelo pelas coisas espirituais. Então, esses homens aqui, eles estavam, de certa forma, zelando por aquele ambiente, por aqueles aspectos espirituais. Então, essa atitude desses saduceus e, posteriormente, do Sinédrio, é uma atitude defensiva. Eles são tão apegados à religião que eles estão defendendo aquilo ali sem perceber que eles estão indo contra a vontade de Deus para eles. Entendeu isso? O zelo é tão grande, é tão intenso pelas coisas religiosas, que é um zelo prejudicial, é um zelo cego. E esse zelo não deixa que eles percebam que Deus está fazendo um movimento no meio do povo de Israel. Então, uma pessoa ela pode defender com zelo a igreja, a doutrina, contra qualquer tentativa de mudança. Ela pode defender arduamente uma coisa que parece legítima, mas sem perceber que, às vezes, Deus está movimentando alguma coisa. Sem perceber que aquele movimento, vem da parte de Deus para um avanço da própria igreja local. Então, nosso Deus, nós precisamos entender isso, e o Espírito Santo é isso, ele é dinamismo. O Espírito Santo não é essa coisa parada que nós aprendemos ou vivemos há muitos anos. Ele é um dinamismo constante. A igreja de Cristo, ela é dinâmica e ela precisa caminhar dentro da história da redenção. Ela precisa caminhar dentro dos propósitos de Deus. Então, quando a igreja, muitas vezes ela não está movimentando, Deus movimenta ela. E às vezes nós mesmos não entendemos muito bem isso. Naquele zelo, nós às vezes criticamos movimentos que a gente vê em outras igrejas. E quando é Deus movimentando a própria igreja dele, não é? Então, uma pessoa pode defender, não é? Por causa desse zelo pessoal, ela pode defender, mas nem sempre aquela defesa é legítima do ponto de vista divino. E por causa desse zelo pessoal e cego, eles mandaram, então, prender os apóstolos. E agora não foram 2, Pedro e João, mas a maioria, senão todos os apóstolos, né? E a perseguição, então, agora ela começa a ficar mais intensa. E nos versos 19 a 20, fala da intervenção de Deus. O texto diz que um anjo do Senhor, ou seja, um mensageiro de Deus, abriu as portas e tirou esse povo da prisão, né? Mas o anjo não só os libertou, né? Ele deu ordens vinda de Deus. Então, aí no verso 20, você vai ver a ordem vindo da parte de Deus para aqueles homens. Dirijam-se ao templo, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Não dá para você ver aqui, talvez aí na sua Bíblia, vida está escrito de letra maiúscula, não é? A mensagem da vida se refere ao Evangelho do Senhor Jesus. Ela envolve toda a obra de Cristo para o resgate das pessoas. Então, o que o anjo disse para aqueles homens? Olha, eu libertei vocês, eu soltei vocês, mas não é para vocês ficarem tirando onda na praça. Eu não libertei vocês para vocês reunirem com os outros, fazer um churrasco para comemorar. Não é isso. Eu libertei vocês com uma função, com um propósito. Eu quero que vocês vão lá agora onde vocês começaram, onde vocês estavam, e vocês continuem a divulgar essas coisas que vocês já vêm falando, né? Então, essa é a mensagem. Ela envolve justamente a mensagem de resgate, a mensagem de arrependimento, dessa necessidade de arrependimento, e a mensagem de que o pecador arrependido ele precisa agora confiar na obra de Cristo. Hoje nós ensinamos aqui na nossa escola bíblica, aqui embaixo, na classe de doutrina, nós estamos falando sobre a morte e o que vai acontecer depois da morte. Onde é que você vai? Você vai para onde depois que você morre, né? Hoje o assunto foi esse. E nós falamos do purgatório. Pegamos as bases bíblicas do purgatório para a Igreja Católica, trouxe o catecismo para que eles pudessem ter contato, peguei o livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, que é a base católica para a doutrina do purgatório, e trabalhamos na doutrina do purgatório. E o catecismo ensina que o purgatório ele não é
como muitos pensam, né? Até a irmã Daniela usou aquela coisa, você vai queimar no purgatório, né? Pensam que é para punir pessoas. Não, o purgatório na doutrina católica é para o crente salvo, é para o eleito. Ele usa essa palavra, o eleito. É ele que vai para o purgatório. Ele já é salvo, ele já é amigo de Deus, só que ele não alcançou uma santidade suficiente para entrar no céu. Então ele precisa de um fogo purificador que vai dar isso a ele. E ele vai encontrar isso lá no purgatório. Ou seja, aquilo que Cristo fez na cruz não foi suficiente para a salvação da pessoa. Por isso que ela precisa ir para o purgatório. Então a palavra da vida, ela envolve não somente a ideia do resgate, do arrependimento, mas a ideia da confiança plena e suficiente naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Jesus morreu por você, se você é salvo, meu irmão, é só isso, ponto. É só isso. Tudo que você faz depois disso são evidências de que você entendeu isso. E que o Espírito moveu tanto o seu coração que você responde a essa graça e essa misericórdia dando evidências dessa salvação. Então é isso que ele está dizendo, olha, vai lá e pregue, né, para arrependimento, para a libertação desse povo. Essa é a mensagem da Igreja de Cristo, formada por pessoas que foram libertas dos seus cárceres espirituais. Nós não fomos libertos de uma prisão física, mas fomos libertos de cárceres espirituais. E fomos libertos para levar essa mensagem da vida. Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, versos 6 a 7, pois sabemos que o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Paulo está dizendo, olha, vocês eram escravos de alguém, vocês eram prisioneiros de alguém. Agora Cristo libertou. Então o crente ele foi liberto de suas cadeias para pregar sobre a vida. Agora presta atenção, meu irmão, você que é crente, você que é salvo em Cristo Jesus, isso não é uma sugestão da Bíblia. Deus não sugere que você pregue a vida. Isso é uma ordem expressa de Deus. Ele usou um mensageiro, um anjo, para dar uma ordem expressa. Vai lá e prega sobre a vida. É isso que a gente tem que fazer. E foi o que eles fizeram. O texto diz aí no verso 21, que quando amanheceu, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a fazer o quê? Ensinar ao povo. Eles entraram no pátio do templo, como foram instruídos, e começaram a ensinar. Eles estão obedecendo uma ordem. Isso provocou indignação na liderança do templo, né? O Sinédrio mandou então trazer esses homens e colocaram eles no interrogatório. Então o verso 27 diz assim, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, nós demos ordens expressas para que vocês não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpado do sangue deste homem. Olha a indignação. Né? Observem como o evangelho estava em franca expansão. Eles foram acusados de encherem Jerusalém com a doutrina, ou seja, com a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é o nosso papel, irmãos. Impregnar todo mundo com a doutrina. Falar de Jesus para todo mundo. Deixa o pessoal ficar apurrinhado com você. Deixa o pessoal dizer que você é chato. Mas esse é o nosso papel. É aquele papel do vendedor chato. Pô, esse cara só sabe falar disso. Essa irmã só sabe falar disso. Essa pessoa só sabe falar disso. Né? Além do mais, ao falar da morte de Jesus, os apóstolos acreditavam aos judeus a culpa humana pela crucificação. E diante dessa pressão, os homens responderam então da seguinte forma, está aí no verso de número 29, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Observe que aqui o obedecer a Deus está ligado à ordem do anjo. O obedecer a Deus aqui, que muitas vezes é tirado daqui de uma forma
né, como se fosse um extrato, ela está vinculada lá na ordem quando o anjo liberta do cárcere. Olha, vocês vão e preguem sobre a vida. Então, quando eles começam a pregar o evangelho, vem a pressão, você não deve pregar. Então, eles dizem, não, mas importa obedecer a Deus. Por quê? Eles entenderam que aquela mensagem do anjo, aquela ordem do anjo, era, na verdade, uma ordem de Deus sendo transmitida por aquele anjo. Bom, pastor, como é que a gente entende isso hoje? Porque não vem anjo aqui, né, e fala, pastor, deixa eu dar uma palavra aí, que eu vou dar uma ordem para a igreja. Não, as ordens de Deus, elas estão reveladas nas Escrituras. Elas estão aqui. Por exemplo, quando a gente abre esse texto e lê que eles foram libertos, que o anjo abriu e deu essa ordem, é a mesma coisa do anjo falando para a gente. É assim que nós, batistas, entendemos as Escrituras, como palavra de Deus. Nós não entendemos as Escrituras como um livro que contém a palavra de Deus. Nós entendemos as Escrituras como palavra exata, inerrante, verdadeira e única da parte de Deus para nós. E ao entendermos desse jeito, nós entendemos que as Escrituras, elas se constituem para nós, batistas, a nossa única regra de fé e prática. Então, a ordem dada lá é a ordem dada aqui. Então, quando você diz importa obedecer a Deus do que aos homens, em que sentido você diz isso? O que é obedecer a Deus? É vir à igreja domingo? Você está obedecendo a Deus? Aqueles que são dizimistas, é entregar dízimo? Aqueles que são líderes na igreja, é porque eu assumi um serviço? É isso que é? Não, aqui nesse texto, esse contexto aqui está dizendo que você obedece quando você fala da vida. Quando você prega o evangelho para outras pessoas. É claro que isso se estende a outras áreas da vida, não é? Então, para eles e para nós também, isso aqui é muito interessante, eu já falei na semana passada, obedecer é mais importante do que a preservação da própria vida, porque nós não somos chamados por Cristo para a gente viver seguro, ainda que isso possa acontecer, mas não é esse o chamado. Jesus não chamou você para uma segurança humana, ele chamou você para uma segurança eterna. É outro tipo de segurança. Jesus não chamou você para que você nunca fosse preso pela polícia por pregar o evangelho. Jesus nunca chamou você para que você fosse amado por todas as pessoas quando você prega o evangelho. Jesus não chamou para você para que você não houvesse sobre a sua vida nenhum tipo de desgaste do ponto de vista social, amizade, emocional, quando você prega o evangelho para as pessoas. Não, ele chamou você para uma segurança eterna, para uma salvação eterna, mas nesta vida você está sujeito a muitas coisas quando você prega o evangelho. Nós somos chamados para nos expormos pelo evangelho. Outro aspecto importante é a relação do crente com as autoridades instituídas. A gente também não pode deixar passar isso aqui, né? Toda autoridade, presta atenção nisso, toda autoridade vem de Deus, ok? Romanos capítulo 13, me acompanha aí, a partir do verso de número 1. A gente vai, Emanuel, até o 7, tá? Romanos 13, 1, presta atenção nesse texto. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, ok? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foi por ele estabelecida. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre quem? Sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela vai te enaltecer. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Entendeu por que você paga imposto, amor? Ok? Verso 7. Dê a cada um o que lhe é
devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém ou não? Cuidado com as expressões políticas. Ok? A gente pode até não estar satisfeito, mas a gente tem que entender as coisas, tá? Agora, quando essa autoridade é usada de forma abusiva e ela se insurge contra o próprio Deus que a colocou, não é? O próprio Deus que revela a sua vontade nas Escrituras, se ela se insurge contra isso, aí sim o crente deve optar em obedecer primeiro a Deus do que às autoridades. Deu para entender isso? Então, até o prezado momento, com toda insatisfação, ninguém bateu na nossa porta e disse: vocês não podem cultuar. Alguém aqui já foi impedido de cultuar? Algum de vocês já teve a experiência de não poder abrir a boca e falar do Evangelho? Aliás, deve até abrir. Se tem alguém impedido, talvez seja você mesmo que está se impedindo, né? Deve abrir. Alguém te impediu de pregar o Evangelho? Não, a gente ouve rumores, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas expressões, tá? Vamos fazer isso de maneira certa, correta, bíblica. Dito isto, eles expõem algumas informações importantes sobre Jesus. Ele vai dizer aí, a partir do verso de número 30, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem os senhores mataram, suspendendo esse Jesus no madeiro. Deus exaltou, colocou ele à sua direita como príncipe de Israel e Salvador, príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Tá ok? Observa até aqui, né, que o Espírito Santo não é uma dádiva de vez de Joel ter se cumprido aquela profecia sobre toda a carne, mas ele é dado àqueles que obedecem. Ok? Algumas questões importantes sobre Jesus e esse texto. Primeiro, a ressurreição de Jesus foi obra de Deus, Deus Pai. E muito interessante, o Deus daquele povo que estava crucificando Jesus. Eles não estavam conseguindo entender o movimento de Deus. Segundo, os judeus mataram Jesus por crucificação. Eles jogaram contra o patrimônio, contra aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Você imagina um negócio desse na nossa igreja? Deus fazendo um movimento, Deus salvando pessoas, Deus tocando no coração das pessoas, e a gente contra. Não é? Eles estavam jogando contra o patrimônio. Terceiro, Deus exaltou. Essa ideia de Deus exaltou, Deus transferiu para Jesus títulos dele mesmo. Então, Deus exaltou Jesus à posição de príncipe. Essa ideia de príncipe aí não é a ideia de príncipe filho do rei, tá? Porque Jesus é filho, Deus é rei, ele é príncipe. Não é essa a concepção do texto. A ideia aí é que ele está na posição de líder, de liderança. É Deus transferindo para Jesus aquilo que é dele mesmo, tá? E Salvador. Né? Então aqui não pode haver salvação de outro modo, ele está dizendo ali já para o povo de Israel, a não ser por esse que eles crucificaram. Quarto ponto, Jesus veio para Israel, sua obra consiste em levar arrependimento e conceder perdão àquele povo inicialmente. Depois se estendeu para nós, por toda a humanidade. Mas naquele momento, os apóstolos estavam dizendo, ele veio para vocês. E se você pegar isso e cruzar com João capítulo 1, versos de 1 a 12, você vai ver que isso tem tudo a ver. Né? Quinto ponto, os apóstolos, eles eram testemunhas oculares e professos de Jesus Cristo. Além de ver tudo aquilo, eles professavam essa fé em Jesus Cristo. Sexto ponto, o Espírito também é testemunha desses dois sentidos. Ele testemunha a obra de Cristo, ok? E ele também motiva os crentes a testemunhar sobre Jesus Cristo. Sétimo ponto, o Espírito é uma dádiva, mas para quem crê. O Espírito é uma dádiva para quem obedece ao Senhor Jesus. Isso gerou mais revolta ainda naquela liderança judaica, os ânimos se inflamaram até que um homem chamado Gamaliel, ele entra na história e faz uma intervenção. Sabe aquela pessoa sábia?
Você está numa assembleia da igreja, o pau está quebrando, a coisa está feia. Meu, não, irmã Marina? Irmã Marina está agindo, dando sinais. Aliás, gostei daquele videozinho, né? Botaram a irmã aqui, né? Pobrezinha, vitimazinha, chorosa, nordestina. Ninguém sabia do facão que estava debaixo. Vocês viram esse vídeo? Está ali, pobrezinha, nordestina, aqui, os bancos tudo vazios, chorosa, não entendi nada. Quando de repente chegou as irmãs, né? O pau está quebrando. Aí uma pessoa sábia levanta e fala assim: deixa eu dar uma palavra. Tira esse pessoal daqui, estão sendo acusados, vamos conversar. E ele dá uma palavra. Né? Esse homem Gamaliel veio a ser justamente o discipulador do apóstolo Paulo. E ele diz assim: considerem cuidadosamente o que vocês estão fazendo com essas pessoas. Há algum tempo apareceu um tal de Teudas. Já ouviu falar na síndrome de Teudas? Alguém já ouviu falar nisso? Síndrome de Teudas? Ele reivindicava ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todo mundo se dissipou e acabaram em absolutamente nada. Depois veio um tal de Judas, o Galileu. Liderou um grupo em rebelião. Também não deu em nada, seus seguidores foram dispersos. Então, cuidado com o que vai fazer, porque o conselho que ele dá é esse, né, no verso 38. Deixe esses homens em paz, soltem ele. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai ser igual Teudas, vai ser igual Judas, vai desaparecer. Agora, se isso vem de Deus, gente, não luta contra, não adianta. Né? Você vai estar lutando contra o próprio Deus. Os Teudas e os Judas ainda estão no meio do povo de Deus, causando problemas. A síndrome de Teudas é justamente aquelas pessoas que às vezes se levantam na igreja achando que é alguma coisa. E não é nada. Não tem unção nenhuma de Deus. Não tem chamado nenhum de Deus. Não tem mão nenhuma de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas ela acha que é alguma coisa. Ontem eu ouvi uma palavra do pastor que estava reunindo com a gente lá e foi confiado a ele trazer uma palavra. E ele trouxe uma frase muito interessante. Né? Sabe aquelas frases que você já sabe, mas você traz à memória novamente? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir habilidade com caráter. Às vezes as pessoas chegam nas igrejas com muita habilidade, muito conhecimento, muito jeito para fazer as coisas, mas o caráter é duvidoso. Então a gente pega aquela pessoa, bate no ombro dela e acha que é alguma coisa da parte de Deus. E ela não é nada. E a gente delega funções, ministérios, ou liderança, ou púlpito, ou escola bíblica dominical, a pessoas que pensam que é alguma coisa e não é nada. É a síndrome de Teudas. Acha que é, mas não é. Não tem unção de Deus nenhum. Não tem chamado de Deus para nada, mas acha que é alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eles estão aí, os Teudas e os Judas, liderando rebeliões, juntando gente, caminhando com pessoas atrás de si mesmo, andando de igrejas em igrejas, sempre causando problema, sempre com gente atrás, sempre tirando os outros da igreja. E essas pessoas que seguem essas pessoas, depois você vai procurar saber, não dá em nada, ficam pessoas, outras são discípulos do nada, ficam vagando por aí de igreja em igreja, sem uma referência, sem nada. Não dá em nada. O Sinédrio, então, aceita a sugestão, ordena que não mais falassem em liberdade sobre o nome de Jesus e colocaram em liberdade. Como é que a gente vai concluir isso? Quero concluir com os versos 41 e 42. O texto diz que os apóstolos saíram do Sinédrio e uma alegria no coração de terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Olha só, saíram de lá, aquilo não afetou, pelo contrário, saíram alegres, não se vitimaram, não ficaram se vangloriando, se sentiram alegres por terem se identificado com Jesus no seu estado de humilhação. A intenção de Satanás era intimidar, mas o resultado foi outro. Então, eu só quero falar de 2 pontinhos rápidos aqui para a gente encerrar. Primeiro, eles não ficaram abatidos, mas alegres por terem se identificado com Jesus e sofrer por Jesus. Para esses homens, isso era um privilégio. Não tinha medo no coração. Não tinha
Essa ideia de a gente não pode fazer isso porque vão pensar mal da gente. Pelo contrário, a ideia do pensar mal trazia alegria. Olha que coisa. Em nenhum momento eles pediram para não sofrer por Jesus. Não tinha essa oração. Né? E o segundo ponto, continuaram a fazer o que foram levantados para fazer, tanto em local público como de casa em casa. Olha que coisa maravilhosa. Gente, esse método de quinta-feira aqui, que a gente está utilizando, é o método COMA. Contexto, observação, mensagem e aplicação. O que é o grande lance disso? A gente fez uma reunião com os líderes, né? O que o povo gosta? Sentar junto. Ter a oportunidade de expressar a sua visão sobre o texto. E construir junto. E detalhe, não tem interferência de livro, não tem interferência de pensamentos teológicos. É pura e simplesmente as Escrituras, como era no tempo desses caras. Pura e simplesmente as Escrituras. Ok? Eu não tenho bengala, não tem muleta de autor famoso, não tem nada. Pura e simplesmente as Escrituras, porque nós cremos que o poder do Espírito age aí, nas Escrituras. E o povo está feliz com isso, de poder compartilhar, de se construir junto, de poder opinar sobre aquilo ali. Gente, eu vi gente aqui falando assim, nossa, eu tinha lido esse texto, não tinha percebido isso. E eu ainda brinco com alguns assim, já pode pregar, porque já está aí a mensagem bíblica. Pura Bíblia, você construiu uma mensagem puramente bíblica só nessa conversa. Né? Então, assim, é Bíblia para a gente. Era isso que eles faziam. Qual que era a mensagem desses homens? Vocês acham que eles faziam o quê, Wesley, para pregar? Igual o pastor faz? Abre um Logos ali da vida com mais de 2.000 livros, né? Vai lá na minha estante, aquela bagunça de livro, vou pegar esse aqui, aquele ali. E era assim que eles faziam? Você sabe o que eles faziam? Vamos falar da ressurreição de Cristo? Vamos falar da morte dele? Vamos falar da ressurreição dele? Vamos falar da vida dele, da obra dele? Vamos falar de arrependimento, de confissão, de entrega de vida e senhorio a Jesus Cristo? Vamos falar de salvação? É sobre isso. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. É isso aí, né? Vamos orar ao nosso Deus, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Fale contigo. E leve você a uma vida ativa com o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Aplica essa palavra aos nossos corações. Toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Deus. Toma esta igreja em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Deus, a sermos uma igreja próspera no sentido espiritual. Uma igreja, ó Deus, que com efetividade cumpre a Tua palavra. Nós oramos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Pergunta se ela entendeu, se ela pegou a visão. Deus abençoe a sua vida.